Fala, meus queridos e minhas queridas do curso de Administração, terceiro período, e Educação Física, tanto licenciatura como bacharelado, do quinto período do CP Pitanga. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem nesse pós-carnaval aí, onde nós nos divertimos, nós descansamos e agora a gente vai... Voltou ontem, na verdade, né? Mas aí a gente, nessa quinta-feira, a gente retoma também as nossas atividades, conforme o nosso cronograma, no qual está, né, postado para vocês lá no Classroom. Hoje, gente, eu vou disponibilizar para vocês essa videoaula aqui, que eu estou gravando nesse momento aqui para vocês, a partir das 19 horas. Também o material de apoio dessa aula, tanto os slides, né, que eu vou utilizar nessa nossa segunda aula da nossa APS, como também o material complementar. Feito? Então, aqui são 19 horas, eu estou aqui com vocês nesse momento, juntamente com o pessoal de administração e empreendedorismo. Lembrando que eu estarei à disposição de vocês também no nosso grupo do WhatsApp da nossa disciplina, e fiquem à vontade e queiram conversar comigo, beleza? Então vamos lá, meus queridos. Hoje preparei um tema muito interessante. A gente trabalhou, né? Vocês estão... eu deixei uma atividade para ser finalizada até meia-noite da aula anterior. Espero que vocês tenham feito. Quem não fez aí, corre lá para fazer, né? Nesses minutos aí que temos ainda, né? Até meia-noite. Então fiquem à vontade com relação a isso, né? Para vocês terminarem. Então, na nossa primeira aula, nós falamos um pouco sobre a introdução, né, do empreendedorismo, a gente trouxe alguns exemplos, tanto que eu quero ouvir de vocês, ouvir não, né? Ver de vocês quais são os exemplos de empreendedores que vocês têm, né, na sua vida, e tanto pessoal como profissional, né? E hoje eu trago um tema sobre inovação, para que a gente possa desenvolver aí um pensamento crítico com relação a isso, né? Então eu peço licença aqui para vocês nesse minutinho, para que eu possa compartilhar a minha tela aqui com vocês. Lembrando que essa gravação também estará no Classroom, né? Então também aí quem não puder estar assistindo hoje, nessa quinta-feira, também terá aí mais tempo para que possa se organizar com relação a isso. Então, lá, estou apresentando. Feito, vamos lá. Isso. Então, meus queridos, então só relembrando, hoje, quinta-feira, 3 de março de 2022, dia de nossa APS em empreendedorismo, junto com a educação física, quinto período, tanto licenciatura como alguns do bacharelado, como o terceiro período do curso de administração. Então, sejam bem-vindos nos próximos minutos aí, para discutirmos um pouco sobre empreendedorismo. Perfeito, meus queridos? E quando nós falamos, eu trouxe hoje para vocês esta temática sobre inovação. Cada um de nós, tanto aí nós como administradores, como futuros educadores físicos, tanto bacharéis como licenciatura, nós precisamos cada vez mais inovar em nossos nichos de mercado, onde vamos atingir desde os nossos alunos, desde os nossos clientes, muitas vezes pensando dessa forma, nós como administradores, sendo gestores de empresas, mas também vocês, futuros educadores, além de entender a parte prática, da parte técnica também, vocês serão e são muitas vezes gestores, né, dos negócios onde vocês estão. Então isso... E a inovação, ela vem para nos ajudar nesse sentido, porque se você não mudar, não pensar, a gente costuma falar dentro do clichê da administração, se você não sair um pouco da casinha, infelizmente você ficará conforme os outros também. Então não vai ter hoje
tantas pessoas se formam por ano, profissionais de qualquer área. Então, para você não se manter na mesma, você tem que ter um diferencial de mercado. E quando a gente fala em diferencial de mercado, a gente pode falar, por exemplo, sobre inovação. Você ser inovador, inovar. Lógico, quando a gente pensa a inovação, em primeiro momento, você já imagina tecnologia, né? Sistemas. Não é somente isso. Logicamente que a tecnologia ela é uma ferramenta para melhorar a inovação. Mas nós podemos, do nosso dia a dia, ter alguma coisa inovadora, né? A gente, desde um treino prático com os nossos clientes aí nas academias, a gente inova, faz uma coisa diferente, o que os outros não fazem. Os administradores, um planejamento estratégico para uma empresa, uma gestão de pessoas. Então, a inovação está no nosso dia a dia. E hoje, cada vez mais, nesse mundo concorrencial que nós estamos, o que acontece? Você tem que sair fora da casinha, como eu bem mencionei, e ser um pouco inovador nas suas práticas, nas suas decisões. Isso é o que a gente vai trazer hoje nesse bate-papo aqui com vocês sobre inovação no empreendedorismo. Porque, além de tudo isso, né, o empreendedorismo ele tem que ser algo inovador. Ele precisa ser, porque senão você fica sempre na mesmice. Tá? Então, quando eu falo em inovar, a gente fala em criar, né, o olhar para dentro de si, explorar-se e extrair o seu melhor. Nós somos capacitados, vocês estão passando os anos aí dentro da graduação, vocês sabem que vocês são diferenciados dentro da economia, nós falamos um termo que se chama custo-oportunidade. Então, por exemplo, vocês estão aqui me vendo, me ouvindo, quando todos os dias vocês estão na faculdade, vocês optaram por aquilo, ou seja, vocês não estão em outro lugar, né? A gente escolhe um lugar em detrimento do outro. Eu poderia muito bem estar no bar, eu poderia muito bem estar fazendo compras, eu poderia muito bem estar fazendo outras atividades, mas não, vocês estão aqui, né? Trabalhando, se capacitando para quê? Para que vocês saiam um pouco da casinha. Né? E esse criar, olhar para dentro de si, explorar-se ao máximo diante disso. Né? Por quê? Porque a criação, nós somos criativos, né? Nós somos seres criativos, emotivos, nós temos muita energia, né? Mas muitas vezes essa criação ela não empreende, ou seja, ela não comercializa, como ali empreender, movimentar-se, conectar os pontos e agarrar as oportunidades. Por exemplo, eu jogo uma pergunta aqui para vocês. Todo mundo já ouviu falar, né, sobre Santos Dumont. O Santos Dumont, ele foi o criador ou foi o empreendedor do avião? Né? Ele foi o criador. Quem foi empreendedor, por exemplo, foi a Boeing, hoje, que tem comercialização, a Embraer aqui no Brasil, que pegou a ideia, né, do Santos Dumont, logicamente muito mais comercial, mas Santos Dumont ele não comercializou, então ele criou uma ideia, lógico, ótima ideia, só que não levou para frente. E o que acontece no nosso dia a dia, muitas vezes? Muitas vezes nós temos ótimas ideias, criamos ótimas mapas mentais em nossas cabeças, mas não saímos disso. Ficamos sempre nessa mesmice, né? Onde nós criamos e não empreendemos, ou seja, agarramos as nossas oportunidades. Conforme a gente falou nas últimas aulas, as oportunidades estão aí dentro do mundo empreendedor, tanto aí para educadores físicos como para administradores. O que você tem que ter? Tem que ter a inovação, a iniciativa muitas vezes. E inovar. Veja, gerar e entregar valor. Lembra? Criação, empreendimento, empreender, comercializar e inovar, ou seja, fazer com que aquilo gere algum tipo de benefício para que eu possa ter um resultado disso. Não é simplesmente só criar, né? Só criar ou ter ideias, mas também empreender ou comercializar essa ideia e também inovar, ou seja, ter resultados diante disso. Então pense um pouco sobre o que é essa inovação, criar, né? Empreender e inovar, ou seja, temos que sair um pouco, né, dessa caixa, né,
dessa mesmice, muitas vezes, no empreendedorismo, até mesmo em nossas vidas. Então, precisamos sempre nos desafiar, muitas vezes, e no empreendedorismo é isso que acontece no dia a dia. Porque se você se manter da mesma forma que você está se mantendo todos os dias, você sabe, como eu falei no início, nós temos concorrentes. E os concorrentes, eles vão muitas vezes copiar uma ideia sua, como você vai copiar uma ideia dele. Dentro do mundo dos negócios, falamos que nada se cria, né? Muitas coisas nós copiamos um do outro e, logicamente, a gente vai melhorando cada vez mais. Então, pense nisso. Não, você tem o criar, o empreender e o inovar. Né? Você precisa criar, mas você precisa empreender e também inovar, tá? Então, pense um pouco sobre isso. Muitas vezes nós ficamos meio frustrados, muitas ideias que não saem do papel, a gente não se movimenta, não cria esse valor, ou seja, lembrem que todos os negócios foram criados a partir de uma ideia. E quantos outros negócios que não são criados ou não foram para frente porque desistiu no meio do caminho? Dentro dessa arte de inovar, dentro dessa de empreender e criar valor. Então pense um pouco sobre isso. Se você, meu caro, minha cara, meu educador físico, minha educadora física, meu administrador, minha administradora, se você tem uma ideia, pense, reflita, coloque, não, mas tire um pouco da cabeça, né? E coloque num papel. Nós somos muito visuais, então a gente precisa estar sempre escrevendo. Então pense um pouco sobre isso, de sempre estar trabalhando isso. E, logicamente, ver as oportunidades do que pode ser feito ou não com essa tua ideia, ou até mesmo melhorar uma ideia. Eu falo muito em sala de aula, por exemplo, sobre algumas ideias. A ideia inovadora, por exemplo, foi o videocassete. Depois, o que foi inovando? Foi o DVD, né? Aliás, foi o videocassete, tinha o tal de videocassete duas cabeças, depois videocassete quatro cabeças. Depois foi o DVD, depois o Blu-ray. Hoje nós temos os nossos entretenimentos aí, os nossos filmes e as nossas séries aí no nosso celular. Eu tenho no meu celular, eu tenho aqui no notebook, eu tenho na televisão, que é através do streaming, tanto da Netflix como do Telecine e outros aí, né, que são, tá? Então pense um pouco sobre isso nessa questão de criar, empreender e inovar. Então tudo está aliado a essa inovação. Por que, meus queridos? Nós se tornamos empreendedores para quê? Para atender às necessidades humanas, né? Por exemplo, vocês estão aí na aula, né? Vocês estão trabalhando muitas vezes, a princípio, né, em busca de necessidade sua, né? Para ter o seu retorno, tanto financeiro como pessoal, profissional. E a partir do momento o nosso serviço, né, que nós somos prestadores de serviços, tanto de educação física como de administração, é atender a necessidade humana, ou seja, desde saúde, né, os educadores físicos, habitat, entretenimento, a locomoção, a comunicação. Então, veja, muitos de nós, trabalhamos nessas áreas onde atendemos essas necessidades humanas. Então, nada melhor que nós, como profissionais, empreendedores, não necessariamente empresários, lembrem disso, nós, como empreendedores, nós precisamos estar antenados no que está acontecendo para atender essas necessidades. Por quê? Todos os dias precisamos de algumas coisas, né? Todos os dias nós se movimentamos, todos os dias se alimentamos, todos os dias se locomovemos, todos os dias nos comunicamos, assim. Então, é um ciclo virtuoso. Então, nada melhor que você, como empreendedor, perceba essa necessidade das pessoas, essa necessidade dos consumidores, no qual vocês irão atingir no nicho de mercado que vocês estão se capacitando, né? Temos que entender, né? Eu costumo falar sobre preço e valor, né? O preço é o que você paga, valor é o que você leva, né? Então, o valor, muitas vezes, a gente fala que a gente dispõe da nossa experiência. Veja vocês, né, futuros administradores e educadores físicos, vocês trabalharão com a sua capacidade intelectual, né, onde vocês sabem quais são os resultados. Se você ir por um caminho ou pelo outro, vocês saberão instruir os seus clientes, seus consumidores, para que haja um resultado. Isso é valor.
Preço é o preço que você paga por qualquer coisa, e muitas vezes a gente paga preço por um produto de má qualidade, ou você paga preço caro que não te dá o resultado. Valor é o diferencial, isso que a gente fala de inovação. Creio que muitos de vocês muitas vezes compraram em alguma loja e nunca mais voltaram por serem mal atendidos. Como também vocês vão numa loja ou vão em algum estabelecimento onde não importa o preço, porque vocês são bem atendidos, vocês têm um produto de qualidade, você tem um pós-venda, ou seja, eles te geram valor diante disso, ou seja, experiência. Aqui eu trouxe para só um entendimento, né, meio que simplório aqui, para que a gente possa entender esse preço-experiência. Veja, ali eu trouxe, né, commodity, que é commodity, né, o grão do café, vamos lá, 0,01 por xícara, centavos por xícara. Depois ele gera o produto, ou seja, o café moído, né, que você compra, né, nos mercados e gera 0,50 centavos por xícara. Depois o serviço, que vai lá na padaria, onde tem todo, né, o movimento funcionário, 1,50 por xícara. E depois a experiência ali pode ser o Starbucks, né, ou outros, o McDonald's toma um café, nem sei se o McDonald's tem café, não tem café, mas o Starbucks, né, que é uma franquia, uma cafeteria, ou seja, o mesmo café que lá, né, que você veja como é esse processo, onde utiliza-se o grão de café, onde utiliza o café moído, utiliza o serviço, mas a experiência, ou seja, a marca do Starbucks, desde o simples fato da gente ir num lugar e tomar um café, comer um sanduíche de uma marca famosa, você faz, né, uma foto no Instagram, por exemplo, isso é marketing, né, que vai favorecendo as empresas, isso é valor. É o mesmo café na padaria que você compra por 1,50, que muitas vezes você paga R$ 10 ou até mais caro em outros lugares, justamente por ter a marca, o espaço. Isso é valor. E vocês? Eu jogo uma provocação para vocês, administradores. Vocês gerarão preços ou gerarão valor aos serviços de vocês? Então pensem um pouco sobre isso. O preço é importante, lógico, muito importante, mas hoje cada vez mais no consumo, desde produção, o que as pessoas querem? O que vocês querem muitas vezes? É produto, né, de qualidade, aliado a um bom preço, preço justo. Não também tão baixo, que a gente sabe a lei de mercado. Então, como dizem, né, os jargões aí populares, o barato sai caro no final. Então, isso, pense um pouco sobre isso. Tranquilo? Preço é diferente de valor, tá? Preço é o que você paga por um produto, valor é o que você leva. Por exemplo, assim, quando a gente vê aí, às vezes, em outdoor não, né? Classificados de jornais, de revistas, vendo um Fusca ano 1960 por R$ 50.000. Aquilo não é preço, aquilo, a pessoa que está vendendo, a pessoa que está comprando, é o valor estimado, né? O que um Fusca de 1960 representa, né? É uma coisa familiar, então tudo isso a gente também tem que pensar a partir do momento que você for empreender, tranquilo? Vamos lá, inovação, invenção e descoberta, né? Então aqui nós temos aquilo que a gente estava falando. Você inovar alguma coisa, você ter uma ideia. Mas não adianta somente você ter a ideia. Você tem que tirar essa ideia da cabeça e colocar no papel. Para que daí você entra num protótipo e descoberta sobre isso. Né? Então envolve aqui um novo conhecimento sobre alguma coisa, um novo conhecimento sobre um produto ou serviço, um protótipo, ou seja, o modelo do que você vai produzir. Por exemplo, eu pensei, né, um novo conhecimento de ter uma caneta azul, né, a Bic faz 50, 60 anos de mercado, mas pensaram numa caneta com tinta azul, depois desenvolveram o protótipo, ou seja, um exemplo disso aqui, onde eles quebraram, onde eles arranharam, onde muitos não foram bem aceitos no mercado e cada vez mais foi modificando e foi inovando. E depois disso, a tal de comercialização. É isso que eu falei, né, na questão do Santos Dumont. Então, ele tinha um conhecimento, ele teve uma ideia, ele fez um protótipo, né, o tal do 14 bis, só que ele não comercializou. Ele não fechou esse ciclo do negócio.
Quem comercializou foi os outros pessoas, né? Agora está sendo a Airbus, está sendo a Embraer e assim por diante. A Boeing, então, que comercializam os aviões. Tá? Então, pense um pouco sobre isso. A inovação, a invenção e a descoberta. Temos que ter inovação, só que antes de tudo isso, além da inovação, é tirar essa ideia do papel, formatar um protótipo, né, um plano para que isso possa funcionar e a comercialização disso. Por exemplo, você vai ser um personal onde você tem um plano alimentar aliado a um plano de exercício físico inovador que não tem no mercado de Pitanga e região. Perfeito. Só que isso você tem uma ideia, então coloque no papel, faça um protótipo de como isso pode acontecer e, logicamente, comercializar, ou seja, retornar financeiramente, né, para nós, para que você possa desenvolver mais produtos e serviços. Tranquilo? Empreender mais inovar, né? Então aí a gente cada vez mais os negócios tradicionais versus inovadores, como eu bem mencionei ali, né? Do videocassete, depois foi para o DVD e agora estamos no streaming. Quantos e quantos negócios tradicionais eles mudaram o seu nicho de mercado, né? Aí você tem, por exemplo, sapatarias que não tem mais, mas hoje é uma loja de calçados, sapateiros, né? Que não é que não tem mais, desculpa a meu linguajar, mas que está diminuindo cada vez mais. Então, aliado a esse sapateiro que só vivia, né, sobrevivia de consertos de sapatos, hoje ele tem uma linha própria de sapatos, ou até mesmo ele revende sapatos. Então, ele inovou diante disso. Por quê? Porque o mercado dele, do sapateiro, ele está estagnado, como outros também. Então, a gente tem que inovar cada vez mais, né? Retorno potencial, porque precisamos ter um retorno diante disso, por isso que tem que ser inovador. E lembrando, né, na grande maioria das vezes, você inova sobre algum produto ou serviço e, logicamente, com toda essa questão da competição e dos concorrentes, né, muitos vão ter que copiar, né? Tem aquela máxima, grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? Então, para que isso aconteça, depois que você inovar sobre um produto ou serviço, você não pode ficar estagnado. Você também tem que inovar cada vez mais, porque, lembra, muitas poucas coisas se criam, né, no mundo dos negócios, a grande maioria se copia e melhora, né? E o perfil de risco, a gente sabe disso, né? Temos o perfil de risco, o empreendedor, a gente tem um risco, tudo, né? O mundo dos negócios, ele é um risco, né? Como tudo em nossas vidas, praticamente, né? Então, diante disso, a gente também tem que entender para que você possa ter um empreendimento, né, esses negócios tradicionais, se tornar mais inovadores, ter o retorno, logicamente, que você precisa desse retorno, todo financeiro, com material e assim por diante, mas também você analisar o risco de tudo isso, né? O que acontece? A gente vai ver mais adiante sobre plano de negócios dentro de uma empresa. O que acontece hoje na maioria das vezes? Nós montamos uma empresa sem ter nada de planejamento. E é um risco. Já com planejamento já é difícil, né? Você ficar alheio, avesso aos riscos, imagine você sem planejamento, tá? E lógico, como a gente falou sobre ideias, a inovação, né, você precisa ter alguns critérios, porque você não vai saindo aí, qualquer ideia que você tiver no papel, na cabeça, você coloca no papel, né, e você já vai colocando em prática. Também não é simples. Você tem que analisar o teu mercado, analisar o teu público-alvo. Por exemplo, qual o problema parece ser mais relevante para o seu consumidor? O que ele está buscando? Lembrando, né, hoje cada vez mais nós, como prestadores de serviços, nós temos que entender os nossos consumidores. O que ele quer? Ele quer preço, ele quer qualidade, ele quer atendimento, ele quer rapidez, ele quer agilidade, ele quer pressa, ou seja, né? A gente tem que entender. Então, qual o problema parece ser mais relevante para as pessoas nesse momento? Tanto no campo da administração, como no campo da educação física. Então, o que elas estão buscando? Eles querem emagrecer, por exemplo, de um dia para o outro. A gente sabe que não tem isso, não tem um plano, né? Que envolve muitas coisas, não somente o plano da educação física, mas tem outras coisas, outras variáveis. Como também,
né, dentro das empresas. O que eles querem, né, os administradores? Querem ganhar mais dinheiro, né, quer ter faturamento. Tá, mas diante desse eu quero ganhar mais dinheiro, mas a gente precisa fazer alguns cortes, diminuir custos, entender o seu mercado, talvez aquele produto ou serviço que a empresa esteja disponibilizando não é o que os consumidores querem nesse momento. Tem muitas coisas que a gente tem que entender diante disso, beleza? Qual a solução que parece mais criativa? Lembra, quando a gente trabalha com prestação de serviços, nós somos cobrados e nós somos contratados para solucionar, né, problemas. Né? E cada vez mais nós temos que ser mais criativos com relação a isso. Quais das opções demonstram maior potencial de se tornar um bom negócio? Né? O que é? O que isso? A gente fala muitas vezes, né? Muitos empresários. Às vezes você vende 10 ou 15 produtos, 10, 15 tipos de prestação de serviço, mas com um ou dois, se você focasse nesse um e dois, em vez dos 15, você tem muito mais retorno. Né? Então, como definir essas ideias? O que é isso? Né? Você sentar, pensar, se debruçar sobre um papel e pensar em qual maneira para solucionar os problemas dos nossos consumidores. E, lógico, qual das soluções demonstra maior potencial de inovação? Lembrando, inovação é você sair da casinha, você ter um diferencial e assim por diante. A inovação aberta, né, você buscar talentos, ideias, soluções fora da empresa. O que é isso? Muitos de nós somos acostumados, né, muitas vezes a entrar em nossos escritórios, nossas empresas, 8 horas da manhã, 6 horas da tarde, sim, sempre muitas vezes fechado em algum cubículo e você não percebe as oportunidades que tem aí fora, as oportunidades que você muitas vezes está perdendo, ou seja, você muitas vezes tem que sair um pouco da empresa, né, literalmente, e ver o que está acontecendo no mercado, porque o mundo da administração ele mudou de um ano para o outro, como o mundo da educação física também. Então, você precisa estar ligado no que está acontecendo, outras ideias. Definir um problema, ser específico, ou seja, a gente muitas vezes quer resolver todos os problemas do mundo, né, dos nossos clientes. Não, tem que ser por etapas, porque tudo é um processo. Tudo é um processo no qual para você melhorar a saúde financeira de uma empresa, por exemplo, você tem que enxugar os custos, você tem que trabalhar com produção mínima, você tem que entender o marketing, como também na educação física, né? Você precisa entender como é como está os teus aparelhos, como que está o teu plano, qual que é o teu projeto de trabalho e assim por diante. Formar uma rede que envolva clientes, diferentes atores relacionados ao negócio, ou seja, nós vivemos num mundo altamente concorrencial, mas também a gente tem muita questão do networking, ou seja, você não precisa conhecer todo mundo, mas você precisa conhecer alguém, conhece alguém. Por exemplo, eu não conheço o educador físico, mas eu conheço alguém que conhece. Né? Então, assim, eu ligo para esse meu amigo que me indica o educador físico, ou administrador. Ou seja, nós formamos essa rede de relacionamentos. Os contatos hoje são muito importantes. Lógico, a gente tem que entender de uma forma que é melhor um contato, de como a gente vai se manter com esse contato e assim por diante. Definir dados, estratégias a serem abertos para a comunidade, ou seja, cada vez mais nós temos que ser estratégicos, ou seja, pensar, né? O pensar, nós temos uma cultura muito operacional, né? De você já chegar, já trabalhar, mas você tem que pensar, por exemplo, o teu nicho de mercado, por exemplo, vou abrir uma academia, você é um personal trainer, você é representante de uma franquia de academias, ou seja, penso qual desse nicho de mercado é para Pitanga, Ivaiporã, Nova Tebas, Marquinho, Laranjal, Santa Maria do Oeste. Cada lugar tem a sua especificidade. Por isso eu tenho que sair um pouco, né, de ter esse diferencial. E a gente tem esses 10 tipos de inovação, por exemplo, a configuração, modelo de lucro, rede, estrutura, processos. Então, isso é a configuração da tua inovação, a oferta do produto, ou seja, né, como que você vai ofertar, né, o seu produto aos consumidores, a sua experiência, ou seja, como que você vai trabalhar essa questão de mídia, como é que você vai se enxergar. A gente sabe, hoje as redes sociais estão aí, né? Só que você tem que tomar muito cuidado, cada vez mais esse trabalho é muito profissional,
né? Você tem que ter um suporte para isso, você tem que se mostrar, porque como bem mencionei, nós como prestadores de serviços, o nosso produto é a nossa capacidade técnica, né? Então, o que, que acontece? Muitas vezes é indicações, mas você tem que se mostrar para as pessoas. Então, isso é a experiência no que você tem, né? Diante disso, né? E a inovação deve ser um processo constante nas empresas, como eu bem mencionei. Você não pode ficar parado, porque o teu concorrente já está vendo de outro lado o que está acontecendo, né? A inovação é um processo constante nas empresas. É tanto que, dentro da administração, nós temos, né, o planejamento estratégico das empresas, muitas vezes é feito anualmente ou semestralmente, porque o mercado sempre está evoluindo, né? Lembro lá do janeiro de 2020, nós estávamos todos bem, né? De fevereiro, nós passamos o carnaval, a última vez o carnaval, o bloco de rua e tudo mais, porque nós tínhamos o Covid, mas estava lá em Wuhan, na China. Né? E depois de uma hora para outra, em março, já fechou tudo, ou seja, então muitas empresas, muitos de nós, pessoais mesmo, né? A gente teve que se readaptar a esse momento. Isso que a inovação ela nos traz, sempre essa constância, né, de movimentação, ou seja, sair, né, um pouco fora da casinha, como a gente falou. A interação entre universidade, empresa e governo, né, a chamada tripla hélice. Hoje a inovação precisa muito disso, precisa de vocês acadêmicos, precisa de vocês futuros empresários, também precisa do governo para estar fomentando, subsidiando muitas vezes essas ideias, esses protótipos através de startups, que a gente vai ver um pouco mais adiante, de empresas de que são disseminadas ideias dentro da faculdade, dentro da universidade. Talvez muitos de vocês, administradores ou educadores físicos, já têm, né, uma ideia de empreendimento, e a faculdade, por exemplo, ou CP, ela está aí para ajudar também, para angariar muitas vezes fundos através do governo, de projetos, para que você possa desenvolver mesmo, né, tirar do papel essa ideia que, lembrando, né, você precisa tem a ideia, tem que empreender essa ideia, né, mas também você tem que criar valor para essa ideia, você tem que comercializar essa ideia. Transferência de tecnologia é o processo pelo qual se repassa ativos de conhecimento para outros agentes de inovação. Hoje nós sabemos, a tecnologia está aí ao nosso favor. Lógico, algumas tecnologias têm uma outra questão, muitas vezes, que envolve capital, envolve investimento, mas hoje nós temos essa abertura e aí vai diante dessa tripla hélice ali no item anterior, onde a gente vai perceber a ação da universidade, das empresas e principalmente o governo para estar nos ajudando nesse sentido, né? Novas técnicas de gestão, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, então, normas técnicas, desculpa, então a gente também tem toda uma normativa diante disso e sempre se capacitar, que isso é mais importante, né? Aqui eu trouxe, né, avaliando o potencial inovador, ou seja, a gente tem que estar motivado, motivos internos para inovar, não é fácil, eu sei que a tal de motivação, vocês têm sempre, né, algum tipo de fala sobre motivação. Temos que enxergar o copo meio cheio em vez de meio vazio, mas não é fácil, né? Todos os dias se mantermos motivados, mas faz parte do nosso dia a dia diante disso. Ter uma autonomia, né? Termos uma liberdade de ação, não sermos engessados, não sermos reprimidos no que a gente vai fazer. Conhecimento, quando se sabe sobre produto e mercado, ou seja, lembre que eu falei um pouco de sair fora da casinha, ou seja, você tem que entender o mercado por qual nós estamos passando dentro da administração, dentro da educação física. Nós sabemos, né, como administradores, precisamos inovar, precisamos sair ali do escritório, como também os educadores físicos sair um pouco da academia, verificar o que está acontecendo no mercado, o processo de franquia de muitas empresas, né, desde também de maquinários, de fornecedores, de parcerias. Então, seja o conhecimento em si, não a parte somente técnica, né, que vocês são ágeis nisso, vocês são os melhores nisso,
tanto na educação física como na administração, mas também você entender o mercado como é que está. Capital, né, como que eu vou, quanto se dispõe para investir, o quanto que eu tenho, quem eu vou procurar, desde instituições financeiras, desde instituições de educação, desde governo, algum projeto, desde patrocínio mesmo. Então, tudo isso também a gente tem que pensar. E sistema, então, flexibilidade para comando e controle. Lembrando, né, a gente tem quatro letrinhas dentro da administração que se chama PDCA, ou seja, planejamento, direção, controle, PDCO, desculpa, planejamento, direção, controle e organização, ou seja, tem que ter um sistema, é um processo, tudo isso. Se não deu certo na primeira uma ideia, vai pela segunda e assim por diante, não desistir tão fácil, fazer que isso seja sistemático, né? E aqui eu trouxe, né, só uma capa de um jornal, né, que é o futuro do trabalho humano, é imaginação, criatividade e estratégia. Nós estamos deixando de sermos operacionais cada vez mais. Nós, como operacionais, nós estamos sendo substituídos por máquinas, né? O que nós hoje estamos inovando dentro dessa questão da inovação? É a estratégia, ou seja, é pensar, sair fora da casinha, é pensar um pouco mais além, não somente no hoje ou no amanhã, mas o depois da manhã, no mês que vem, no ano que vem, daqui a uma década, ou seja, sair um pouco, pensar estrategicamente, como também a imaginação, sermos imaginativos, né, termos a imaginação a nosso favor e a criatividade de cada uma de nós, tá? Isso é a inovação dentro do empreendedorismo, tá, meus queridos? Então, hoje eu encerro aqui, lembrando, né, que essa videoaula está sendo gravada nesse momento aí para vocês, aí, né, espero que eu tenha trazido alguma informação relevante aí para vocês, tanto administradores como educadores físicos. Lembrando que essa videoaula estará no Classroom de vocês a partir das 19 horas do dia de hoje, juntamente com o material de apoio e também o material complementar conforme o nosso cronograma. E lembrando, né, eu estarei à disposição de vocês também no grupo do WhatsApp a partir das 19 horas, beleza? Meus queridos, minhas queridas, meu muito obrigado desde já. Fico à disposição e tenho uma ótima aula, um ótimo conteúdo aí para vocês, beleza? Até, se ninguém me chamar no WhatsApp, até semana que vem aí de acordo com o nosso cronograma, beleza? Até mais, pessoal!